Hoje a gente tem uma reunião especial. Ontem foi dia da doença falciforme e a professora Laura, então, preparou aí uma aula especial sobre o tema, né, para trazer aqui para vocês. Eu acho que é um tema bastante importante. Então, ela vai falar sobre desafios no acompanhamento com gestantes e puérperas com hemoglobinopatias, né, que daí inclui, né, anemia falciforme. E queria agradecer a professora Maria Laura, que é docente aqui do nosso departamento, pela disponibilidade de estar aqui na nossa reunião. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, realmente foi muito feliz a oportunidade de poder falar de doença falciforme, sabendo que ontem foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme, e é uma doença, eu sei que a gente tem dia para tudo, né, atualmente, mas a doença falciforme é uma condição que merece a conscientização, porque por muito tempo foi negligenciada, pouco financiamento, justamente porque acomete em especial as pessoas pretas em lugares de baixa renda, especialmente. Então, vale a pena discutir. Acho que antes de começar, para quem não sabe, eu tenho que declarar um conflito de interesse, que é, eu sou filha de hematologista, e não sou filha só de hematologista, eu sou filha do hematologista, que é um viés eu falar isso, mas meu pai é um dos maiores pesquisadores em falciforme no mundo, acabou sendo, então, genético que eu assumisse o estudo e a atenção dessas mulheres no CAISM, uma vez que quando eu era residente era assim, Laurinha, tem como dar uma ligadinha na hemato e adiantar sem ter consulta? Laurinha, tem como checar? E acabou disso, assim que eu virei médica contratada, essas pacientes vieram para o meu ambulatório, eu escrevi junto com a hemato o primeiro protocolo de atenção dessas mulheres em 2012, e a partir daí desenvolvi uma linha de pesquisa também com a parte clínica e placentária nessas mulheres. Eu vou compartilhar um pouco com vocês. Primeiro que o desafio no atendimento das mulheres é que, muito diferente de outras condições, a doença falciforme, o obstetra não consegue cuidar sozinho, mas não consegue mesmo. E o hematologista também não consegue cuidar sem a gente. Muitas vezes a gente não consegue cuidar se não tiver o cardiologista, o ortopedista, e não é só médico, depende de uma equipe muito importante. Vou começar mostrando para vocês meu dia a dia no ambulatório, assim, ó, minhas trocas de mensagem, com algumas das pessoas dos mais jovens que cuidam das mulheres com falciforme. Samuel, posso ligar para discutir um caso? Posso discutir um caso? Olha só que grave, estou preocupada com o diagnóstico diferencial. E do outro lado, a mesma coisa. Laurinha, tudo bem? Estou com uma falciforme aqui, 9 semanas, já tem consulta agendada, tem um hiper-MS, o que eu posso fazer? Laurinha, uma das minhas pacientes com talassemia engravidou, como eu posso encaminhar? A minha resposta é sempre, é de Campinas, está na referência, né? Cadê João? Cadê a diretoria aí? Bom, vamos começar falando o seguinte, vamos começar, porque tem bastante gente da graduação e residência, lembrando um pouco sobre o diagnóstico de anemia na gestação. Passando pelo diagnóstico, vamos falar de hemoglobinopatia. Eu vou contar para vocês um pouco sobre talassemia, mas o grosso da aula vai ser sobre doença falciforme. E aí, sim, na doença falciforme, eu vou aprofundar na fisiopatologia e no segmento dessas mulheres, tá? Esse é o protocolo que está no sistema da instituição, escrito em conjunto com a hemato, sobre o acompanhamento das gestantes com anemia. Como é que a gente tem que fazer? Pega o hemograma, avalia, e o obstetra precisa lembrar de avaliar o hemograma para além do HB-HT, porque isso aí fica no quadradinho do cartão de pré-natal e é só isso, parece que a gente olha. Não pode ser. Toda vez que tem o HB abaixo de 11, define-se anemia na gestação, daí a gente vai olhar os outros parâmetros. É claro que vocês erram um pouco suplementando ferro, porque a anemia ferropriva é a mais prevalente. E existe uma recomendação universal de suplementação, tamanha a prevalência da doença. Mas, de qualquer maneira, precisa olhar o VCM. Quando for
um VCM aumentado, ou seja, não for uma anemia microcítica, aí a gente precisa ampliar a investigação. E quando ela é macrocítica, quando tem um VCM acima de 120 e ou no esfregaço, vai estar descrito neutrófilo hipersegmentado, como mostrado aqui, vocês já podem, inclusive, entrar direto com a suplementação antes mesmo do resultado da avaliação carencial para B12. E lembrar que, atualmente, com o aumento do número de casos pós-cirurgia bariátrica, com as dietas malucas que a gente vê hoje em dia, as anemias carenciais estão mais frequentes, então precisa relembrar. Vamos lá para as microcíticas, que são o tema da nossa aula de hoje. Quando vocês estiverem diante de uma anemia com VCM abaixo de 80, então ela é microcítica, a gente pode aplicar uma conta simples, chama índice de Mentzer. A gente pega o valor do VCM, divide pelo total de glóbulos vermelhos, 100 os milhões, tá? E aí, se esse índice der acima de 13, provavelmente é mesmo uma anemia ferropriva. O que a gente precisa tomar cuidado? Se tiver um HB menor do que 9, porque aí tem maior risco de repercussão, tanto materna quanto fetal. Se na avaliação do índice de Mentzer, essa tiver menos do que 13, aí provavelmente ela é uma hemoglobinopatia. Na nossa população, o mais frequente é o traço talassêmico. Então, aí a gente precisa investigar. A maior parte das mulheres já terão o diagnóstico de hemoglobinopatia, porque esse resultado vem no teste do pezinho. O teste do pezinho está implementado como obrigatório, política nacional de saúde desde 92. O difícil é que nem sempre recebem o resultado a tempo ou são orientados adequadamente quanto ao resultado, a depender do local de nascimento. Então, a gente ainda pega mulheres que não receberam ou não têm conhecimento sobre a hemoglobinopatia, como vocês vão ver mais para frente em alguns dos slides. Então, vamos lá. As hemoglobinopatias podem ocorrer por diversos motivos. De maneira geral, dá para a gente dividir como deficiência de produção de globina ou alteração estrutural. Então, vamos relembrar, essa é a hemoglobina, uma estrutura proteica, formada por 4 subunidades. Cada subunidade é uma cadeia de proteína ligada ao M, que por sua vez se liga ao ferro para carregar o oxigênio. A hemoglobina A, que é predominante na hemoglobina normal, é constituída por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. O que acontece na talassemia? A talassemia é uma deficiência na produção de cadeia. Aí tem várias alterações e vários fenótipos. O mais grave deles é a talassemia beta maior, ou anemia de Kula, é quando não ocorre a produção da cadeia beta. Quando isso acontece, a cadeia alfa polimeriza, e aí faz uma anemia hemolítica por eritropoiese ineficaz, tá? Qual é a questão? Antes, a gente não via pacientes com talassemia engravidando. Por quê? Porque é uma condição tão grave, a paciente não tem hemoglobina normal. Então, ela é dependente de transfusão desde a primeira infância. O procedimento transfusional seriado levava ao acúmulo de ferro, que chama hemociderose. Essas mulheres acumulavam ferro também no ovário, e com isso ficavam sem possibilidade de engravidar. Ao longo do tempo, melhorou muito o procedimento transfusional, melhoraram as medicações para quelar o ferro, e essas mulheres estão chegando agora em idade fértil, podendo engravidar. A gente tem recente uma publicação de 2 casos de adolescentes que engravidaram com anemia de Kula e foram acompanhadas aqui. As 2 evoluíram para parto vaginal, perto do termo. Foi uma história de sucesso a partir de apesar de uma delas chegar para o ambulatório sempre de moto, acredita? Quase não tinha bolsa de sangue compatível. Ela vinha com capacete. Eu falava, pelo amor de Deus. Mas ficou tudo bem. Então, vamos lá. Então, tem a parte das talassemias, por falta de produção, e vamos para a alteração estrutural, que
a gente chama de doença falciforme. Então, doença falciforme abrange todos os genótipos. Quando em homozigose, quando é o SS, a paciente tem anemia falciforme, tá? E ela pode ter doença falciforme, CSC ou até S-beta-talassemia. Vamos entender de novo o que acontece. Esse é um mapa muito legal de uma revisão recente, publicada na Nature Reviews, onde meu pai é coautor, e mostra um pouco da estimativa do número de nascimentos com anemia falciforme nos diferentes países. Quanto mais escura a coloração, maior essa prevalência. E o que dá para a gente ver? Dá para a gente ver uma prevalência muito aumentada na África, e isso tem uma questão evolutiva. Vocês devem lembrar da graduação que houve uma seleção desse gene, porque os traços falciformes, ter o HBS, exerce uma proteção, é uma proteção significativa contra a malária. Então, acabou havendo uma seleção e depois, com isso, uma disseminação pelo mundo. Mas, mesmo dentro do Brasil, a prevalência é bem diferente, com maior número de casos no Nordeste. Então, vamos lembrar, isso, então, é o que acontece com os genes para a expressão da hemoglobina. Vejam só, para os mais antigos, isso vai trazer memória, né? A bala soft, as crianças engasgavam, morriam com a bala soft, coitada, foi proscrita. Mas porque lembra muito o formato de uma hemácia normal, tá? E ela tem essa conformação característica para carregar o oxigênio de maneira adequada. O que acontece nas pacientes com anemia falciforme? Na posição 6 do gene, ocorre a mudança de um aminoácido, um ácido glutâmico por uma valina. E essa mudança gera alteração estrutural que confere a característica de mudança para a forma de foice quando desoxigenada. Ok? Essa é a alteração que acontece na hemoglobina C. Então, as pacientes que têm SC têm a mutação para a hemoglobina S e para C, e as pacientes que têm S-talassemia não têm parte ou total a produção da cadeia beta. O que a gente enxerga na eletroforese de hemoglobina dessas mulheres e no esfregaço? Olha que interessante. Então, esse é um caso de homozigose, é uma paciente com anemia falciforme SS. A eletroforese dessas mulheres, quando vocês forem olhar, ela tem um predomínio absoluto de hemoglobina S, e daí ela tem A2 e fetal. A prevalência de fetal acaba dizendo muito sobre o prognóstico da paciente. Quanto mais fetal, menor o risco de complicação, tá? E lembrem que isso aqui é a eletroforese antes de qualquer transfusão, tá? E no SC, vejam aqui as hemácias em foice. No SC, a gente tem a presença de hemoglobina SC quase que meio a meio e depois A2 e fetal. E caracteristicamente no esfregaço, a gente enxerga as hemácias em alvo que estão aqui assinaladas na seta. Bom, durante muito tempo, se achou que a fisiopatologia toda da doença dependia da conformação da hemácia em forma de foice, gerando obstrução vascular nos diferentes órgãos. Hoje, a gente sabe que é muito mais do que isso, não é só a conformação da hemácia, tem um estímulo imunológico gigante, uma ativação inflamatória vascular que tem sido muito estudada e tem muito a ver com as novas propostas também terapêuticas para a doença. No entanto, mesmo com todos os avanços, ainda é uma doença com muita repercussão, com muita morbidade e mortalidade, especialmente nos locais de baixa renda. Então, embora aqui na Unicamp a gente tenha no Hemocentro
pacientes em acompanhamento que têm 60, 50, 60, tem até de 70 anos, isso não é a verdade nacional. Deixa eu ver se eu... Esse estudo é do ano passado, com os dados de vigilância nacionais, e mostra de maneira muito impressionante a comparação de idade, de mortalidade de pessoas com doença falciforme e em comparação com não falciformes, a média é 32 anos para mortalidade. E esse é um grande desafio, porque antes muitas mulheres morriam antes de atingir a idade reprodutiva. Atualmente, com a melhora do cuidado, a gente tem o aumento da expectativa de vida dessas mulheres e aí a possibilidade de gestação. E por que aumentou a expectativa de vida e quais foram os cuidados essencialmente? Bom, primeiro o diagnóstico, então a implementação do teste do pezinho na final da década de 70 e depois a obrigatoriedade do teste como medida de programa de saúde a partir de 92 mudou o prognóstico, porque quando você faz o diagnóstico e começa a tratar desde cedo, a repercussão é muito menor. O uso de antibiótico profilático e também a melhora na capacidade de identificação das infecções e tratamento adequado. Vacinação, sem dúvida, fez grande diferença na história natural da doença e a melhora nos procedimentos transfusionais também certamente tiveram impacto. Agora, então, que essas mulheres conseguem engravidar, o que a gente deve prestar atenção? A primeira coisa é garantir que ela tenha toda a informação adequada. E nos últimos 2 anos, eu tive a oportunidade de ser chamada para dar aula no Congresso de Hematologia e passei grande parte do tempo com uma aula que eu peguei do professor Bácaro, discutindo o método contraceptivo, ensinando os hematologistas qual a segurança dos métodos e como orientar, porque eles precisam fazer isso na consulta de rotina, para que a gente possa ter as mulheres engravidando com planejamento e no melhor da sua condição. Existe a possibilidade atual de aconselhamento pré-concepcional também. Existe a possibilidade de avaliação do parceiro, claro, porque a gente está falando de uma doença hereditária, autossômica, recessiva. Então, se você sabe que você é traço, você tem que saber a condição do parceiro para calcular o risco de que o bebê nasça com a doença. Existe a possibilidade de reprodução assistida através de uma resolução do CFM, embora isso ainda não seja amplamente disponível no SUS, mas é possível fazer uma biópsia de embrião com pesquisa para genes específicos. Então, em teoria, você consegue identificar e garantir a implantação sem a doença. Além disso, você precisa discutir com a paciente se ela está no melhor momento para a gestação e quais são os riscos que ela corre durante essa gestação. Vejam que nem faz tanto tempo assim, essa é uma das primeiras publicações em doença falciforme e gestação, de 1963. E eles contam com muita surpresa que eles têm uma série de casos em que as mulheres não morreram. E eles conseguiram 9 pacientes que sobreviveram. E mais dessas 9, metade, o bebê morreu. Isso mudou muito em termos de mortalidade, mas a morbidade continua alta. Essa é uma das revisões com maior número de casos, quando estuda mais de 26 mil casos de mulheres com falciforme. Vejam que tem um aumento significativo de mortalidade, duplica o risco de pré-eclâmpsia e prematuridade, e está associado também com insuficiência placentária e com bebês restritos e pequenos. Agora, como eu disse no começo da aula, tem uma discrepância nos resultados de morbidade e mortalidade quando você considera os locais de os locais de alta renda e baixa renda, com uma mortalidade muito mais alta nos locais de baixa renda, justamente porque
o cuidado dessas mulheres depende de uma condição multiprofissional e de centros especializados que possam dar o suporte hemoterápico e a vigilância necessária. Além disso, também tem sido cada vez mais estudado o quanto existe de aumento de mortalidade nas mulheres pretas. E nas mulheres pretas com doença falciforme, isso é ainda maior. Então, faz parte desse dia de conscientização para a doença falciforme, discutir, enfrentar o racismo para essa doença e buscar maior financiamento e engajamento também de políticas públicas. Por quê? Porque é uma doença com um impacto gigante, uma doença que causa complicação em todos os órgãos. E para o nosso interesse aqui, vamos olhar um pouco para o que acontece para a placenta, né? Eu não poderia dar uma aula sem falar de placenta, vou mostrar para vocês o que acontece na falciforme. Lembrando que, num corte de placenta, essa aqui é a unidade funcional, a árvore vilositária, e essa é uma imagem do que deve acontecer numa placentação normal, com invasão trofoblástica da arteríola espiralada para garantir a nutrição adequada. E olha só o que acontece na doença falciforme, isso aqui é um achado frequente em casos de hipóxia. Vejam só, primeiro que interessante, aqui ó, é o espaço interviloso. No espaço interviloso corre sangue materno e na vilosidade corre sangue fetal. Aqui, na lâmina, você consegue ver o espaço interviloso. Desse lado é uma placenta de um controle, de uma paciente sem nenhuma complicação. E desse lado, uma paciente com falciforme. Vejam só que no espaço interviloso, onde corre sangue materno, dá para ver massa falcizada. Não é legal, gente? E fora isso, se vocês olharem de maneira geral, dá para ver que os vasos estão aumentados, os sinusoides dentro das vilosidades. Isso chama corangiose, é um mecanismo de defesa com aumento para tentar responder à hipóxia da doença. Eu costumo usar esse gráfico para comparar com o meme de expectativa-realidade. Então, é um pouco isso no pré-natal. Quando você acompanha um paciente com falciforme, não tem linha reta. É sempre uma subida. Tem sempre esforço envolvido dos dois lados. Mas se a paciente tem uma doença controlada, tem pouco histórico de transfusão ou de complicação, costuma ser mais tranquilo. Mas se é uma paciente com histórico, dificuldade transfusional, antecedente, doença crônica já instalada, daí ela tem maior risco de repercussão também na gestação. Vamos dar um exemplo. Isso aqui aconteceu no começo do ano, a gente teve ao mesmo tempo essas duas pacientes acompanhadas no ambulatório. As duas eram pacientes SC. As pacientes SC costumam ter uma evolução um pouco mais favorável. Durante a vida toda tem uma certa diferença entre SS e SC, mas de qualquer maneira, na gestação também são casos que estão associados a maior morbidade. A primeira era uma primigesta, 23 anos, foi uma gestação planejada, começou o pré-natal com 9 semanas. Normalmente, essas pacientes começam cedo o pré-natal e o segmento, porque estão em acompanhamento clínico regular na hemato, e só tinha a história de uma transfusão ao longo da vida. E vejam só, a eletroforese dela, ela tem hemoglobina fetal de 4,6%. A outra paciente também é SC, mais 34 anos, uma gestação não planejada, iniciou o pré-natal no segundo trimestre, antecedente de AVCH, múltiplas internações prévias, já estava em esquema transfusional seriado e fazia uso de hidroxiureia. Hidroxiureia é uma medicação que mudou o cenário do acompanhamento na falciforme. É uma medicação que aumenta a hemoglobina fetal e, com isso, diminui as crises de falcização. E ela tinha uma hemoglobina fetal de 1,9%, então daí vocês já vão entendendo o quanto isso impacta. Então, vamos olhar para o que acontece aqui no nosso ambulatório. Esse é um trabalho recente de uma aluna de doutorado que fez GO aqui com a gente.
a Camila, e a gente olhou para as pacientes dos últimos 5 anos com doença falciforme, para comparar os desfechos das pacientes com anemia falciforme e das SCs, tá? E também S-beta, que são mais raras. Mas acho que chama a atenção que uma porção significativa delas, mais de 20%, já chegou com casos mais graves e com complicações. Sequela de AVC, necrose óssea de fêmur, hipertensão pulmonar, retinopatia. E elas tiveram uma prevalência de pré-eclâmpsia de 15%. Lembrem que os dados gerais mostram o dobro de risco. As nossas pacientes têm um protocolo institucional, como eu disse para vocês, desde 2012, e todas entram com profilaxia para pré-eclâmpsia. Mesmo assim, a nossa prevalência de pré-eclâmpsia é ao redor de 7%, e elas chegam a 15%. No geral, tem alta frequência de prematuridade, quase metade a gente acaba internando para induzir o parto, ou a maior parte das vezes por complicação materna, e assim como outros casos de morbidade grave, elas têm, infelizmente, uma alta taxa de parto cesárea, nosso serviço beirando os 80%, embora a condição não seja indicação de cesárea. Nessa coorte de 62 pacientes com desfechos, teve uma morte materna, tá? E aí, se a gente for olhar para as transfusões, vejam que a grande maioria das pacientes recebe transfusão ao longo da gestação. Isso é esperado, porque isso faz parte do planejamento terapêutico delas, e eu vou mostrar para vocês, especialmente no 3º trimestre, para prepará-las para o parto, mas é difícil que elas passem sem alguma complicação. Vejam, mais de 77% tem alguma complicação, a maior parte, pelo menos, crise de dor, tá? Vamos lá mostrar um pouquinho do impacto na gestação. Eu já mostrei essa figura da placenta, e vocês não precisam ser especialistas em placenta para olhar como é diferente a depender do desfecho, porque a placenta é isso, acaba sendo uma fotografia, um registro do que aconteceu na gravidez toda. Pensando nisso, a gente teve a oportunidade, com uma aluna de doutorado compartilhada com a hematologia, de avaliar o que a gente chama de epigenética. Vocês já ouviram falar? É a possibilidade de avaliar a expressão gênica diferente a depender da influência ambiental. Olha que legal, a gente examinou a mesma paciente em 2 gestações diferentes, com intervalo de 2 anos. A primeira gestação foi uma tragédia, múltiplas internações com gravidade, síndrome torácica aguda, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, morte neonatal. A segunda gestação, 2 anos depois, ela planejou, começou o pré-natal mais cedo, fez profilaxia para pré-eclâmpsia, transfundiu antes. Ainda assim, ela teve complicação em internação, mas teve um parto perto do termo, um bebê de 2.600 sem complicação, tá? Então, essa foi a diferença do cuidado, essa é a diferença no macroscópico da placenta, que já mostra a diferença. Aí agora, acompanha comigo, vocês não precisam entender os detalhes do heatmap. Heatmap é a maneira de apresentar os dados de expressão gênica. Mas olha só que legal. Aqui no centro da coluna, a gente tem a expressão gênica, e é uma expressão específica para genes ligados à inflamação. A expressão gênica da gravidez dessa paciente com anemia falciforme, eclâmpsia, é o caso mais grave. Estão vendo? Ela tem a expressão aumentada para a grande maioria dos genes avaliados. Aqui do lado é a segunda gestação, 2 anos depois, em comparação com a gestação controle, sem nenhuma complicação. Aqui do lado, uma pré-eclâmpsia pura, e aqui do lado, uma restrição fetal pura, porque fazem um acometimento placentário semelhante. Vejam só, isso aqui é o que a gente chama de epigenética, é você conseguir mostrar a influência ambiental alterando os fenótipos, até moleculares de expressão.
Isso aqui ajuda a gente, reforça a importância do cuidado clínico adequado. A mesma coisa para metilação, que é um mecanismo que o organismo tem de garantir mudanças na expressão gênica. E a gente também avaliou a metilação nas pacientes com falciforme, SS, SC, e conseguiu ver diferença no bitmap quando comparada a controles. Isso é legal porque ajuda a entender a fisiopatologia da doença. É claro que para o cuidado clínico, você precisa, não tem jeito, seguir protocolo, seguir guideline, e tem vários, tem o do Royal College, é muito legal, tem da COG, e agora tem também o Febrasgo, tem o fluxograma de segmento para as pacientes com falciforme, tá? Vale a pena dar uma olhada. E a gente tem o nosso protocolo também atualizado recentemente, como eu disse para vocês. Então, vamos passar algumas das coisas de destaque nesse protocolo. Está aqui um grande amigo meu, Kleber, que fez faculdade na minha turma, foi docente aqui há alguns anos e agora foi levado para os Estados Unidos, é docente em Seattle, na Washington University, mas é meu grande parceiro também estudando falciforme. Ele escreveu um editorial muito legal. Olha que nome, que título interessante, porque é Pregnancy in Sickle Cell Disease, Do we know what to expect? E expect, em inglês, está relacionado à gestação, a gestar. Então, ficou um desses títulos interessantes. E aí, nessa publicação, o Kleber discute o quanto, durante a gestação, é importante garantir adequado procedimento transfusional, fazer a profilaxia para a pré-infância e avaliação seriada. Então, vamos lá. Essas pacientes, quando chegam no nosso ambulatório, quais são as orientações gerais? Elas ficam com ácido fólico, elas não fazem suplementação de sulfato ferroso, a gente sempre investiga, é raro que tenham carência de ferro, a gente sempre investiga idosa, ferritina, ferro sérico para poder avaliar a necessidade, tá? E sempre elas fazem uma avaliação multiprofissional, a gente encaminha também para imunização, elas fazem fora o calendário habitual, ainda precisa garantir cobertura para pneumo, tá? E as sazonais. O que tem sido um desafio cada vez maior? O controle da dor nessas pacientes. Às vezes, quem está cuidando da paciente, os residentes, os alunos, duvidam da dor da paciente. Fala assim, ela está falando que está com uma dor 7 em 10, mas nem está com cara de dor. Essas mulheres, elas vivem com dor. É muito difícil você medir, mas elas têm muita dor. E aí, durante a gestação, tem uma restrição grande do uso das medicações, que elas não vão usar anti-inflamatório. Muitas delas vêm já dependentes do uso de opioide. É muito difícil reduzir o uso de opioide. O opioide depois causa uma síndrome de abstinência no bebê, que também é complicada. Então, tem sido um desafio. A gente até tem encaminhado essas mulheres para fazer um segmento conjunto com a psiquiatria, para tentar reduzir. Fora isso, fora da gravidez, elas estão acostumadas a ter crise de dor, buscar o atendimento de pronto-socorro, receber a medicação. Imediatamente, elas vão falar para vocês no PS, eu melhoro com tanto de morfina. Não adianta me dar dipirona, eu melhoro com tanto mais de morfina. Começa assim e faz assim. Elas sabem, elas vivem a vida inteira com essa dor. Aí o que acontece? Na gestação a gente fala para elas, não, eu não posso te dar. Eu tenho que investigar antes o motivo. Por quê? Porque se ela está com dor, ela teve uma falsização. Será que essa falsização tem um desencadeante diferente? Sempre a gente precisa excluir a infecção. Porque aí nessas mulheres pode evoluir para um choque séptico muito rápido. Então, isso tem que ser uma conversa desde o começo do pré-natal. Falar, olha, durante os próximos meses vai ser diferente. O controle da dor é diferente, a investigação é diferente, a vigilância é diferente. E é difícil também tirar a paciente do cuidado habitual dela e transferir o cuidado. Essas pacientes são pacientes com muita ligação ao serviço de origem, mas para a gente conseguir cuidar aqui, elas são encaminhadas para o hemocentro e fazem uma transferência do cuidado, porque é aqui que tem o banco de sangue e a gente precisa do suporte hemoterápico, elas precisam passar para essa avaliação, tá? E o uso da hidroxuré, como eu disse para vocês, é uma medicação que mudou o desfecho na
na doença falciforme. Atualmente é uma das únicas medicações implementadas já na terapêutica. Mas, infelizmente, não é usada na gestação, não tem segurança comprovada, e, aliás, foi duramente reprimida por causa de estudos laboratoriais que fizeram avaliações em modelo animal, mas com dose muito alta, com doses muito superiores ao que a gente usa na clínica. E aí essas doses muito altas foram associadas à teratogenicidade, por isso a medicação é proscrita na gravidez, embora cada vez mais existam dados de mulheres que engravidaram usando hidroxiureia e mantiveram durante o primeiro e segundo trimestre, ou por algum motivo precisaram da droga. A gente já precisou manter em 2 ou 3 pacientes que não têm possibilidade de transfusão, porque tem 1000 anticorpos, não tem bolsa disponível, e aí foi necessário manter, e essas mulheres também não tiveram complicação. Então, isso aqui é uma das grandes discussões, e os grupos estão se organizando para programar um estudo multicêntrico grande para tentar resolver essa questão no futuro. A gente, claro, por conta do risco de insuficiência placentária numa condição de hipóxia, a gente precisa avaliar esse bebê de maneira seriada. Não tem muita regra, nem muito consenso na literatura, mas esse é o nosso protocolo. A gente começa a monitorizá-las de perto, especialmente no 3º trimestre. E as transfusões? As transfusões também, ó, é um grande nó. Então, vamos lembrar as possibilidades transfusionais primeiro. A paciente pode fazer 3 tipos diferentes de transfusão. Depende um pouco da condição de cada paciente. Normalmente, se ela tem um HB baixo, abaixo de 8, bem abaixo de 9, ela pode fazer uma transfusão simples. Então, você passa HbA para ela, e aí ela dilui HbS e diminui o risco de complicação. Se ela tem um HB alto, 9 e pouco, você não pode só transfundir. Aí você faz uma exsanguíneo transfusão. Você tira o equivalente a 1, 2 bolsas para passar a mesma coisa, e você, com isso, tira a hemoglobina S e dá a hemoglobina A, tá? Ou você pode fazer, que é o melhor dos cenários, uma eritrocitaférese, que é um procedimento onde você quase que troca a volemia da paciente, mas aí depende de acesso calibroso, bom acesso e disponibilidade de bolsa, porque daí ela precisa de 5, 6 bolsas compatíveis ao mesmo tempo. No nosso protocolo, as pacientes, se não tiverem precisado de transfusão de resgate antes, vão para a eritrocitaférese com 28 semanas de maneira profilática, tá? E nosso entendimento tem sido que, se ela tiver tido antecedente de complicação, a gente antecipa essa profilaxia em pelo menos 4 semanas, se ela tiver um antecedente ruim. E os outros protocolos? Os outros protocolos não fecham, mas existe uma evidência cada vez mais robusta de que as transfusões profiláticas são benéficas. Essa é uma das últimas revisões sistemáticas, com mais de 1.200 mulheres submetidas à transfusão profilática, mostrando o benefício. Bom, a gente vê essas pacientes de uma maneira muito individualizada. Nem adianta colocar, né, professora Fernanda, que é a cada 2 semanas, porque depende muito da evolução de cada uma e do segmento conjunto com a hemato. Mas, sem dúvida, no 3º trimestre, a gente acompanha muito, muito de perto. E no parto e no pós-parto? Essa questão do parto é muito sensível. Por quê? Porque a gente quer que todas tenham parto vaginal, mas a gente precisa tomar o cuidado para que o momento do parto não seja um estresse para desencadear a falcização. Então, essa é uma paciente que precisa ser monitorizada de perto, precisa estar hidratada, precisa estar com controle rigoroso da dor, precisa de analgesia precoce. Por isso que é tão difícil manejar, especialmente durante as induções. Não é uma indução habitual, é um cuidado bem diferente de perto, tá? Felizmente, isso e as complicações justificam a nossa alta taxa de cesárea. Como eu disse, além dos cuidados de hidratação e cuidado com a falcização, ainda tem uma discussão sobre prevenção e risco de tromboembolismo.
Então, em conversa com a hemato, a gente optou por não fechar como rotina o uso de heparina nas pacientes com doença falciforme na internação, mas todas aquelas pacientes que tiverem antecedente significativo devem ser triadas e avaliadas se não merecem no pós-parto, porque é um momento de maior risco. E, claro, sempre lembrar da contracepção. Eu tenho batido nessa tecla, a doença falciforme, por si só, não contraindica nenhum dos métodos. O que você precisa avaliar, claro, é a repercussão da doença. Então, se ela já teve trombose, para contraindicar o estrógeno, se ela já teve AVC, e assim por diante. Mas precisa lembrar dessa questão e discutir isso com a paciente. E outro desafio que é muito significativo e que vale a pena comentar, é que às vezes é super difícil fazer o diagnóstico diferencial de uma crise de falcização e de uma pré-eclâmpsia com gravidade. Deixa eu mostrar esse caso, é um caso recente até, talvez os residentes se lembrem do ano passado. Olha só, é uma paciente de 19 anos que tinha um antecedente de anemia, mas sem grande investigação, tá? Ela tinha um aborto anterior no qual ela contava que tinha precisado de transfusão, mas não tinha diagnóstico de hemoglobinopatia. Aí, na segunda gestação, ela faz uma hemoglobina super baixa no pré-natal, tinha uma hemoglobina de 7, foi para a eletroforese, fez o diagnóstico de anemia falciforme, mas ela tinha uma hemoglobina fetal de 12%, veja. Então, talvez por isso ela tenha passado. Essa paciente era originalmente do Nordeste, fez o teste do pezinho, mas nunca recebeu o resultado, a mãe não sabia dizer, uma irmã já tinha morrido. Então, vejam, às vezes o cuidado não chega, né? E aí, com 32 semanas, ela chega para a internação com uma queixa de queda do estado geral, já ictérica, uma dor abdominal significativa, com alteração laboratorial muito importante, inicialmente já sabendo que ela era falciforme, ficou como um sequestro hepático. Ela transfundiu, até melhorou clinicamente, e aí, com HB super baixo, ela começou a fazer cefaleia e fazer uma PA limítrofe. Ela fazia um 13,9 com cefaleia, e é uma paciente já cheia de dor. Sabe quando fica aquela coisa? Ah, mas será? Será que é? Será que não? E aí ela convulsionou no trajeto, eu estava saindo do plantão, exatamente, convulsionou no elevador, sendo levada para a UTI. E aí foi para sulfato e parto, mas vejam só os desafios do atendimento e, no fim das contas, a fisiopatologia de ativação inflamatória e vascular tem certas semelhanças entre as duas condições e talvez isso justifique a ocorrência maior de pré-eclâmpsia. Então, vamos lá, quais são as mensagens finais? Planejamento reprodutivo, vocês que não vão fazer GO e estiverem atendendo essas mulheres em qualquer momento, que faça parte da investigação, perguntar sobre contracepção, desejo e planejamento. Manejo multiprofissional, não dá para manejar sozinho nesses casos, eles precisam estar num centro de referência que tenha também o hematologista e o hemoterapeuta e toda a equipe de apoio. Precisa fazer diagnóstico oportuno das complicações, sempre valorize as queixas e faça investigação laboratorial para a hemólise. E garantir o adequado momento e avaliação da via de parto e segmento no pós-parto. São pacientes que não é para ter pressa para dar alta e precisa tomar cuidado mesmo para garantir hidratação e fazer o diagnóstico correto de hemólise, sempre discutindo com a paciente, com a família, os riscos envolvidos. Tem um grupo muito legal, uma página no Instagram de uma ONG por uma hematologista que discute muito esses casos. O objetivo final sempre é bebê saudável no colo da mãe. Essa foi uma mensagem recente que eu recebi de uma das pacientes.
O Ministério tem feito iniciativas, então existem documentos oficiais para que a gente busque orientação e como encaminhar os casos, tá? Com manuais, inclusive, atualizados. E não dá para passar e falar de doença falciforme, que depende tanto do manejo transfusional, sem dizer que muito disso aqui depende da gente, depende do nosso exemplo e da nossa colaboração. Então, o Hemocentro está aí aberto, com vários locais para doação de sangue. Essas mulheres, especialmente durante a gravidez, dependem disso e vale a pena a gente colaborar. De novo, ó, meu maior conflito de interesse no assunto, que é meu pai, ele está por conta do Dia Mundial da Falciforme em Portugal, dando uma aula, e porque ele também esteve muito em cargos de gestão ao longo da minha formação, desde que eu entrei na faculdade. Uma curiosidade é que a primeira vez que ele me assistiu da aula foi 2 anos atrás, no Congresso de Hemato, falando de falciforme na gravidez. Falei, poxa, podia ter vindo me ver falar de pré-eclâmpsia, né? Alguma coisa que ele não saiba, mas um grande prazer que eu tenha tido essa oportunidade de estudar e de compartilhar com ele também o que a gente tem feito na gravidez. Obrigada. Obrigada, Laura. Excelente aula. Eu vou convidar a professora Fernanda Surita, que também é docente aqui do departamento, para moderar, então, a discussão. Bom, gente, primeiro vou pedir desculpa que eu cheguei um pouco atrasada, eu tive um outro compromisso, já tinha avisado a Laura e já tinha visto a aula dela ontem também, que a gente faz esse ambulatório junto, desde que a Laura chegou aqui, né? Desde que ela... não vamos falar de números. Então, assim, eu queria parabenizar pela aula, pela abrangência, e por que isso, né? Porque parece que obstetrícia é tudo igual, pré-natal é tudo igual, pré-natal todo mundo faz, obstetrícia é sempre aquela coisa, medir barriga, medir pressão e fazer parto. Não é, né? E a Laura trouxe isso de uma forma muito abrangente. E eu queria falar assim, que hoje a gente está falando de doença falciforme, mas do jeito que a gente tem essa abordagem para a doença falciforme, né, Laura, a gente tem no nosso ambulatório mesmo essa abordagem para a maioria das doenças crônicas não transmissíveis, que hoje a gente vê que as mulheres, antes elas não chegavam na idade fértil tão bem com essas doenças, né, com doença falciforme, com doenças autoimunes, mesmo com as neoplasias diagnosticadas precocemente, e hoje elas engravidam, elas chegam na idade reprodutiva bem, muitas vezes elas querem engravidar, mas muitas vezes elas não querem. Então, isso que ela falou é assim, né, planejamento reprodutivo é o ponto para tudo que a gente for fazer dentro da obstetrícia ou não dentro da obstetrícia, porque quando a gente olha aquele nosso ambulatório lotado, pensar que metade das mulheres que estão lá nem grávida queriam estar, e elas podem estar correndo risco de vida, a gente tem que discutir muito, aí a gente vai lá para o lado da doutora Cássia, do doutor Baco, para a contracepção, as oportunidades e a discussão da contracepção. E que assim, né, quando a gente fala de doença crônica, no caso aqui falciforme ou qualquer outra delas, a gente está tendo desafios diretos, porque cada dia chega, aqui chegou a ureia, ontem chegou um outro imunomodulador, né, que a gente também tem que ver porque o tratamento vai mudando, o que era proscrito pode passar a ser usado, muitas vezes com restrição, mas depois passa a ser usado, e a gente vai melhorando a condição dessas mulheres na gestação, no parto, ao longo da vida, e mais que isso, vai melhorando a condição da prole dessas mulheres que antes tinham partos prematuros, placentas totalmente inflamadas, e que hoje a gente vai poder cuidar melhor dessas pessoas em curto, médio e longo prazo. Tá? Então, assim, parabéns, Laura, trouxe essa visão ampla, inclusive convidando todo mundo para doar sangue, porque todo mundo um dia pode estar precisando, né? Então, queria abrir para as perguntas aqui. Renato. Bom, eu trouxe. Gente, celular, daí você... Vamos andar aqui, não precisa ligar, já hoje. Obrigado, professora Fernanda. Realmente é difícil assistir a aula da Laura sem ficar apaixonado, seja
pela placenta, seja pelos campos de pré-eclâmpsia e anemia falciforme. Parabéns, Laura. Tinha 3 pontos assim, que me chamaram a atenção. Uma que a gente vê na prática clínica, a diferença que faz, às vezes, onde a paciente acompanha com o hematologista. Pelo menos percebo que, dependendo do como a paciente acompanha e onde ela acompanha, muitas vezes parece mudar um pouquinho o que acontece durante a gravidez. Não sei se esse senso, que às vezes pareço identificar o que realmente acontece. Talvez pelo manejo antes da gravidez, ou pelo planejamento que esses serviços oferecem para o melhor momento da gravidez, quando as mulheres se interessam. Outros 2 pontos, você comentou da profilaxia. Eu não sei se isso veio com a ASPRE ou se tem um senso de que parece que é uma boa ideia fazer, e aí talvez os dados que vocês possam identificar corroboram isso, mas eu não me lembro de estar na listinha lá, né, dos fatores que a gente normalmente usa para indicar a profilaxia de pré-eclâmpsia. E o terceiro ponto, você mostrou que parece haver no fluxograma ali de identificação da doença, o rastreamento feito pela dosagem da hemoglobina. Desde 2013, a Maria Esther propôs a realização da eletroforese, que acho que é o exame para confirmar o diagnóstico. E aí ficou essa confusão do porquê a eletroforese vem para todos ou se deveria ser para quem tem a suspeita dele, né? E aí ficou esse debate sobre a necessidade de fazer universalmente. Tem algum benefício adicional, será? Algum grupo de mulher que eventualmente a gente pega mais fazendo eletroforese que não teria fazendo hemoglobina? Fica também esse terceiro ponto. Então, vamos lá. A reunião está sendo filmada, né? Então, eu vou responder a sua primeira pergunta dizendo que realmente o acompanhamento de base da paciente faz muita diferença. O acompanhamento do hemocentro é diferenciado, inclusive porque lá até aconselhamento genético tem. E nos últimos tempos isso tem sido importante. Sabe que através das redes sociais os falciformes têm se encontrado. E como eles vivem muitas dificuldades, transfusões seriadas, eles estão casando entre eles. E gerando ainda mais problemas. Exato. Então, o aconselhamento tem sido muito legal e tem sido uma troca interessante, eu não sempre daqui, mas em outros lugares, realmente, o cuidado com, especialmente, o que tem nos incomodado é a liberalização, assim, a liberdade no uso de opiáceo fora da gestação. E daí, quando acontece isso, é muito difícil você controlar a dor durante a gestação. Então, talvez essa questão. Hemoglobina S ou a segunda pergunta foi dosagem de hemoglobina S ou eletroforese? Eletroforese. Bom, de novo, o teste do pezinho é obrigatório e deveria ser realizado para todo mundo com feedback. O que falta, e tem sido muito discutido, porque parece que foi muito desmontado, talvez no último governo, é a auditoria e o feedback com relação ao resultado dos exames. Se todo mundo tiver acesso ao resultado do exame, você já vai saber do diagnóstico, seja de traço, seja de doença falciforme. Exigir esse exame de maneira universal para quando as pessoas não sabem nem ver o hemograma, é super complicado, né? Quantas vezes a gente não está tratando com ferro e é uma paciente com uma anemia macrocítica? Claramente não. Então, minimamente investigar quando é microcítica, não responsiva a ferro, quando tem, né, essa seleção importante. E outra coisa que talvez não tenha dado tempo de falar é que durante muito tempo a gente ficava muito no pré-natal ligado à avaliação do percentual de HBS, para dizer se a paciente estava bem ou mal acompanhada. A gente não faz mais isso, faz avaliações pontuais a depender da complicação. Então, por exemplo, se ela tem uma síndrome torácica aguda, que é uma das condições de maior morbidade, aí ela precisa de eritrocitaferes e você tenta baixar HBS para baixo de 30. Mas a gente não precisa, fora disso, ficar fazendo essa avaliação. E aí, precisa também ver o genótipo da paciente. Também é comum, às vezes, virem discutir comigo, é uma paciente
SS, e aí fala, olha que horror, ela está com HBS de 50%. Não, ela é uma SS, o HBS era 90%, se ela está com 50%, tá bom. Já se ela é uma SC e ela está com HBS de 50%, provavelmente nem transfundiu, não precisou, tá? Então, a gente não precisa necessariamente. Então, não, eu não sou a favor de eletroforese para todo mundo no pré-natal, para os casos com avaliação de anemia microcítica não responsiva ou com índice abaixo de 13. Nossa, Brasil. Bom dia. Ai, foi muito bom te ouvir. Podia fazer mais apresentações aqui para a gente, que a aula é muito completa, é muito bom te ouvir, Laura. A gente tem uma recomendação de reposição de ferro de uma forma rotineira, né, no pré-natal. E eu entendo que deve se confundir a questão da anemia falciforme com a necessidade ou não de reposição de ferro. Como que na rotina, essas anemias, né, ou uma falcemia, ou uma falciforme, se a gente deve, para propor uma reposição de ferro, fazer uma quantificação de ferro sérico e ferritina, existe alguma mudança do protocolo para não misturar esses dois assuntos? Existe. Então, para hemoglobinopatia, a gente, de maneira geral, não repõe ferro. Elas não entram na recomendação de reposição. Não repõe. Mas a gente investiga na triagem inicial e depois investiga de novo por 28 semanas o perfil de ferro e só repõe quando necessário. Eu não consigo nem lembrar quando precisou repor. Elas não precisam. E as talassêmicas, em especial, é o contrário. Elas têm, na hora que você dosar, tem uma ferritina estourada, porque elas habitualmente vivem do procedimento transfusional. E na gravidez, elas também suspendem a quelação de ferro. Então, essas são as pacientes que você precisa do multiprofissional, especialmente para avaliar a parte cardiológica, ver se não tem comprometimento pela hemociderose. Então, elas têm um acúmulo de ferro, seja pela ferritina alta, seja pela inflamação ou pela politransfusão. Então, não dá ferro. Quem mais? Obrigado pela aula. A minha dúvida, na verdade, eu não lembro se a senhora comentou. Todos os casos que eu vi aqui de doença falciforme, tanto aqui quanto em Sumaré, aconteceu que a indicação de parto foi por restrição de crescimento e foi por 17 semanas, ou era uma complicada e foi antes. Eu queria saber qual seria a indicação de resolução de uma falciforme sem nada, realmente, assim, só falciforme não tem restrição, não tem hipertensão, não tem nada. E quais as indicações, além da restrição, assim, de antecipar, seria só as outras comunidades, ou uma falciforme com múltiplas síndromes torácicas, mas teria uma idade também, sei lá, 36 semanas, alguma coisa assim. É exatamente a mesma coisa. Mas eu tinha aberto aqui o protocolo, estava falando que era indicação obstétrica, anemia falciforme. E aí eu tive uma dúvida. Na nossa prática, exatamente nessas situações que o Tauba falou, a gente realmente faz indicação obstétrica ou a gente... Não, ó, espero ter... A sensação de vocês está muito adequada. São muitas vezes pacientes que precisam induzir. A nossa média de idade gestacional é ao redor de 36 semanas, tá? Na média, é 35, 36 semanas. Limite do termo, tá? Nas raras pacientes que não têm nenhuma complicação, como outras condições de doença crônica, a gente não deixa passar de 40 semanas, mas vai avaliando individualmente, semana a semana, para ver o quanto dá para esperar. Para essas pacientes, claro, se elas entrarem em trabalho de parto espontâneo, tanto melhor para você controlar todas aquelas questões que eu falei com relação à falsização. Mas essa sensação de vocês é real. Mas o que os dados mostram também? Que 50% dos casos a gente interna para induzir. Então, não é que a gente indica cesárea de cara, a gente interna para induzir. Mas os bebês são restritos, tem menos reserva, a mãe tem menos reserva, e muitas vezes complica no meio da indução, a gente chega nessa taxa de cesárea alta, que beira aí os 80%. Mas é o conjunto da obra da gravidade materna, fetal e da prematuridade.
Vou complementar que é uma questão geracional. Eu espero que os alunos consigam fazer esses partos, os que fizerem GO com 40 semanas. A Laura tem uma tranquilidade de fazer com 37 semanas. Eu não tenho. E a gente via que quem está aqui da turminha da velha guarda, a gente acompanhou casos terríveis de anemia falciforme, com mortalidade materna elevada, que talvez seja o que ainda aconteça em lugares onde esse cuidado não esteja tão qualificado. Com mortalidade materna, com complicações maternas graves, que levaram a uma prematuridade terapêutica. Então, se hoje vocês estão vendo esses partos com 37, eu tomo um exordio antes de deixar de chegar nas 37, porque eu via 36, eu já entrava em pânico e queria resolver esses casos. Então, a gente chega nos 37, com muito trabalho psicológico meu para chegar nos 37 e vai para a indução. Agora, vocês também podem me botar. Qual que é o caso que chega liso a 40 semanas? Não tem, porque no mínimo tem uma anemia grave, no mínimo tem uma restrição de crescimento intrauterino, no mínimo faz insuficiência placentária com óleo plano. Quando faz isso, você fala 37, gente, pós-data, nós vamos pôr para nascer. Não precisa ser cesárea, pode ser uma indução, mas por conta de todo o risco de falsização, tudo isso, é uma indução mais delicada, mais cuidadosa, que tem, como qualquer outra indução, a chance de virar uma cesárea e talvez um pouco mais por causa dos riscos que possam estar associados. Então, eu espero que essas mulheres cheguem cada vez mais bem cuidadas, o tratamento evolua cada vez mais, para que a gente possa esticar essa idade gestacional. Mas hoje, chegar em 37, com essas mulheres vivas, não ter morte materna por falciforme aqui há décadas, certo? Não temos, porque a gente teve, tá? E não ter prematuridade extrema por complicação, nós já estamos assim, nós evoluímos muito. A gente sempre evolui mais, mas é sempre um desafio, porque parece que daí a gente consegue melhorar tudo, mas esse desafio da média não ser 36 semanas, fica para falciforme e para outras doenças crônicas graves, quando elas estão associadas à gestação, como as lúpicas, que é um caso que vocês veem bastante aqui no relatório, e é exatamente o mesmo desafio. Já passo para você. Bom, só uma razão para virar cesárea não é que complicou, que a paciente desiste, né? Vamos lembrar que a nossa taxa de desistência de cesárea é muito alta, porque as pacientes, obviamente, sentem o clima da equipe e elas são inseguras porque elas sabem que há uma complicação. Então, o sentimento de que aquilo não é tão seguro assim, a gente não consegue apagar. O paciente mantém. Então, o paciente com uma complicação associada, quando você indica a indução, se não fossem sucessos astrais, porque a indução, quando você indica, não é sucesso imediato, mas hoje é muito comum a gente já desistirem, né? Bom, mas o que eu ia te falar é outra coisa. Infelizmente, eu cheguei meio tarde, eu não ouvi você comentar, mas eu vou voltar um pouco ao que o Renato falou. Como é que tem sido discutido em nível nacional a melhora desse cuidado, porque a distribuição da doença falciforme, do traço do SC, certamente é diferente da miscigenação da população. Então, como é que está essa discussão em nível nacional? Que papel a FEBRASO tem cumprido nisso, junto ao Ministério da Saúde? Como é que é? Por exemplo, a triagem de todo mundo, ela vem, claro, de uma percepção, provavelmente, de regiões onde isso é, inclusive, mais prevalente. Por outro lado, que talvez não tenha o melhor cuidado disponível. Queria que você falasse um pouco disso. Bom, eu vou responder do que eu sei, mas eu, particularmente, não estou nessas conversas nem com a FEBRASO, nem com o Ministério ainda, mas a FEBRASO trabalha dentro da CNE de alto risco, então essa publicação é recente, e eu sei que tem uma aproximação atual com o Ministério, e agora, com a atualização do caderno de atenção básica, por exemplo, eu que escrevi os capítulos de anemia, de investigação de anemia e de falciforme, então, sob revisão. Então, imagino que eu possa, em breve, ter essa abertura.
mas nas discussões que eu tenho acompanhado nos congressos da hematologia, isso tem sido muito presente. Eles trazem para os congressos a associação de pacientes, é muito legal, e pessoas do Ministério. Aparentemente, a equipe tinha sofrido alterações e ficou durante anos sem atuação adequada, mas isso foi retomado o ano passado e, pelo que eu percebi nos últimos congressos, estão animados para poder recuperar o tempo perdido nessa sensação de que é um programa incrível. O Brasil é o primeiro país da América Latina a instituir um programa nacional de triagem neonatal. É um ganho absurdo, uma experiência enorme nisso, mas como tudo, não pode só coletar, tem que fiscalizar e tem que garantir o acompanhamento, porque a hora que você faz o diagnóstico lá na ponta, você precisa encaminhar para um hemocentro, você precisa encaminhar para avaliação do hemoterapeuta, onde é que está, como estão as referências. Então, até onde eu sei, esse está sendo o trabalho, retomar as redes e a possibilidade de encaminhamento precoce e de revisão dos casos positivos lá na ponta. E realmente a incidência é muito diferente, se é 1 para 600 na Bahia e é 1 para 13 mil, sei lá, em Santa Catarina. Então, é muito diferente e realmente a intervenção é diferente a depender do lugar. Doutora, eu ia perguntar justamente um pouco sobre isso, porque, na verdade, 3 dúvidas, não tem muito a ver com a outra. A primeira coisa, justamente sobre essa pontuação. Na Bahia, é muito frequente os pacientes falciformes, é algo completamente habitual na nossa rotina, de atendimento desde o básico até na nossa faculdade, todo ambulatório que a gente tiver vai ter alguém falciforme. E aí eu tenho uma dúvida, se para essa região, por exemplo, a gente tem recomendações diferentes em relação à triagem. Boa pergunta, você tem que me dizer. Não sei. Meus chefes, por exemplo, eles sempre pediam, mas eu não consigo lembrar se isso era algo que tinha em protocolo, entendeu? Se a do Ministério a universal, está no protocolo. Mas qual é a sensação? Se você conseguir perguntar o que não precisa, o que tem que ter na cabeça de todo mundo, é que a eletroforese de hemoglobina é sempre a mesma. Entendeu? O diagnóstico feito é diagnóstico feito. Se já tem um exame feito, é trazer aquele exame. A segunda dúvida que eu tenho em relação à cesárea, a taxa de cesárea, a gente provavelmente tem, mas eu tenho a curiosidade de saber se dentro dessa taxa de cesárea a gente sabe qual foi a indicação. A gente sabe, tem lá nesse artigo. Depois eu te passo. Tá bom. Mas acho que metade causa fetal, metade materna. Tá. E a terceira dúvida é em relação à hidratação. A hidratação é manter a paciente hidratada ou fazer uma hiperidratação na internação? Só se ela tiver enfalcização. Tá? E lembra também, essas pacientes têm mais risco de pré-eclâmpsia. Se tiver, você não pode hiperidratar. Então, é manter hidratada e diante da falcização, daí ele hiperidratar. Mas sempre passa 500, ausculta, passa mais 500, ausculta de novo. Mas lembrar assim, a importância da gente estar discutindo isso aqui, mas isso é uma política de saúde que tem que pegar clínico, pediatra, tinha que ser o principal pediatra checar os testes dos pezinhos. Então, é assim, né? Era para chegar para a gente todo mundo com diagnóstico, mas aí a gente tem um caso que chega sem diagnóstico que a gente tem que correr atrás. Era ter a política pública para todo mundo diagnosticado desde cedinho, né? Nossa, saúde. Então, eu ia só exemplificar isso que a Laura falou, que mais do que pedir o exame, a gente tem que checar e encaminhar. Há uns 8 anos atrás, nós tivemos um caso de morte materna no município de Campinas, e quando eu fui fazer o levantamento, na UBS, ela tinha um carimbo na ficha dela, um resultado de uma hemoglobina, uma eletroforese de hemoglobina, que era uma falciforme. Essa paciente, quando engravidou, ela morreu. E ninguém viu. E tá dando ferro para ela o pré-natal inteiro, ela fez pré-natal na rede básica.
Quando ela internou provavelmente numa síndrome torácica aguda, que achava que era no TEP, que era outra coisa, ela foi a óbito, e a gente só conseguiu definir a causa do óbito quando a gente fez a investigação completa do caso e trouxe a cópia do prontuário do pré-natal e viu que ela tinha um diagnóstico de, tipo, 5 anos antes, porque ela era uma anêmica crônica, e que ninguém fez nada. Então, assim... Tem que chamar a atenção que o VCM é muito mais baixo, é muito diferente. Exato. Então, a paciente ficou fazendo reposição de ferro a vida inteira, sei lá, desde a adolescência, engravidou, não teve o cuidado adequado e morreu. De fato, as políticas públicas, e o meu questionamento lá no momento do comitê foi como é que alguém bate um carimbo numa ficha, escreve o resultado e não convoca a vacina. Entendeu? Então, assim, as coisas não podem ficar só no automático. Quer dizer, alguém pensou que ela pudesse ser uma falciforme. Pediu o exame. Mas pedir, tem que checar, confirmar e atuar. Quer dizer, você recebeu aquele resultado, o que você vai fazer para essa paciente? Então, isso também é uma coisa importante. Até nacionalmente, tem, por exemplo, eu não sei se é nacional, na verdade, mas eu lembro que lá em Salvador, quando você deu a sangue, quando sua bolsa é usada, você recebe uma mensagem, você ajudou a salvar uma vida. E aí chega uma mensagem automática para você. Então, assim, saiu uma mensagem de princípio, saiu uma mensagem de texto, tal. Sai uma mensagem, mas você tem que ver se a pessoa acessa o e-mail que deixou, se vai para o coisa. Acho que faltou, o Renato não está mais aqui, mas ele fez uma pergunta que eu não respondi sobre a profilaxia de pré-eclâmpsia. Foi interessante ter perguntado isso, porque realmente a gente, muito cedo, em 2012, decidiu pela profilaxia baseado nos estudos de prevalência de pré-eclâmpsia na falciforme, onde chegam a 40% em alguns estudos, e por isso a gente instituiu. Mas demorou muito tempo para que estivesse listado. Então, realmente, na maioria dos guidelines não está. No último estudo grande da Laura Magui, que é quem mais estuda pré-eclâmpsia, saiu listado falciforme também como fator de risco. Então, nos próximos guidelines deve estar atualizado e incorporado na lista. Só queria falar uma coisa, né? A gente tinha um quadro de cuidado, tudo bem que evoluiu com o tempo, mas assim, eu tenho que deixar pontuado aqui a importância da Laura trabalhar com esses casos dentro do ambulatório especializado, porque é com toda essa ligação afetiva que ela tem com o hemocentro, isso facilitou... Epigenética, não é epigenética. Epigenética, a filha dela é de genética. E assim, com toda essa ligação que ela tem com o hemocentro, isso facilitou muito nossas conversas, o estabelecimento da férias profilática com 28 semanas, que era uma coisa que a gente via nos guidelines dos países super desenvolvidos e que a gente não conseguia trazer para cá, no acolhimento de todas essas pacientes no nosso hemocentro, para um segmento mais adequado, porque elas ficavam espalhadas por outros serviços. Então, isso daí, né, isso dela chamar esses casos para esse ambulatório e fazer esse acompanhamento junto com a clínica específica, trouxe essa mudança de prognóstico. Que ainda em Campinas a gente teve uma morte materna, e aqui a gente tem esses resultados que parecem que são tão bons, que a gente fala, nossa, qual que é a idade para nascer, né? Porque está tudo tão bacana. Então, assim, eu acho que esse olhar, né, das comorbidades e trazer isso para a obstetrícia e fazer essa discussão com a clínica que cuida, a clínica específica, é o que muda o cuidado e os resultados dentro da obstetrícia. Professora, tudo bom? Eu tenho uma dúvida quanto ao diagnóstico da pré-eclâmpsia em caso de falciforme. Tem alguma coisa? Por exemplo, parece que tem uma síndrome pré-eclâmpsia-like quando tem uma doença falciforme. Qual que é a diferença? Existe alguma coisa para alterar nesse diagnóstico diferencial? Igualzinho os outros desafios, como a atividade do lúpus, como o Covid grave, a gravidade na falcização pode gerar alteração hepática, pode dar hipertensão. É difícil. A única coisa é, se a paciente estiver chocada pela anemia, às vezes ela não faz hipertensão, e aí a gente atrasa o diagnóstico.
E tem uma dúvida ainda do que acontece com os biomarcadores, se achava que pela ativação vascular, elas teriam também um aumento de biomarcador de S-FIT, mas parece que não, e parece que os biomarcadores que a gente usa para a pré-eclâmpsia, S-FIT e PLGF, são uma opção para diagnóstico diferencial. Também é uma coisa que a gente está para estudar. E aí tem outros biomarcadores de inflamação que provavelmente vai estar aumentado em todo mundo, que tem essas coisas like ou pré-eclâmpsia, e isso precisa tudo ainda ser mapeado. E acho que vale a pena lembrar que tem coisas novas surgindo, né? Tratamento efetivo para falciforme. Então, hoje é possível transplante de medula óssea e está em fase de teste, implementação também terapia gênica, você ser capaz de bloquear o gene, de alterar, tem um monte de coisa nova surgindo. Então, talvez realmente no futuro a gente comece a ter as pacientes tratadas pós-transplante de medula. Vocês vão fazer protocolo de pós-data em paciente falciforme, porque a gravidez vai ser uma coisa tranquila. Gente, acho que a gente está esgotando o tempo, vou falar para a Laura fazer um fechamento, agradecer mais uma vez. Eu acho que isso, assim, foi um espelho de todo esse trabalho que ela faz com falciforme. Um espelho não, uma palhinha, tá? Que isso tem mudado muito os resultados das mulheres com doença falciforme aqui. E para todo mundo lembrar que obstetrícia não é só feijão com arroz, a gente tem que saber muita e muita clínica para conseguir ser um bom obstetra, tá? Eu queria só agradecer a oportunidade, foi muito feliz a data, poder falar no dia seguinte da conscientização da falciforme. Eu espero mesmo contribuir com o tema, porque são pacientes que precisam do nosso cuidado diferenciado, tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Fernanda. Então, aguardem todos vocês da semana que vem. É a nossa última reunião do departamento antes das férias de julho. Em julho nós não teremos reuniões. E aguardem todos vocês semana que vem. Quem vai falar é a professora Adriana Orsesi sobre massa óssea. Tá bom? Obrigada, bom dia. A geração vai